Aí, rapaziada, beleza? Professor Melqui Souza, de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre orientação. Uma super dica, vamos lá. Começando com a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela é formada pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Lembrando que, por convenção internacional, o leste pode ser representado pela letra E e pode ser representado também pela letra L, bem como o oeste pela letra O e pela letra W. Os pontos colaterais, eles são formados a partir da junção dos pontos cardeais. Veja como é fácil. Se você juntar o norte mais o leste, você vai formar o nordeste. NE, portanto, sigla do ponto colateral nordeste. E assim sucessivamente. Entre o leste e o sul, sudeste, S de sul, E do leste. Entre o sul e o oeste, sudoeste, SO. Entre o norte e o oeste, NO, noroeste. Facílimo. Porém, além dos pontos colaterais, existem também os pontos subcolaterais. Os subcolaterais, do mesmo modo, são formados pela junção dos pontos cardeais mais os pontos colaterais. Então, vejamos. Entre o norte e o nordeste, norte, nordeste, sigla NE, e assim sucessivamente. Vamos fazer entre o leste e o nordeste, leste, nordeste, a gente pode representar pela letra E também, sem problemas. Entre o leste e o sudeste, leste, sudeste. Entre o sul e o sudeste, S, SE, sul, sudeste. E sucessivamente. Entre o sul e o sudoeste, SSO, sul-sudoeste. Oeste, sudoeste, OSO. Oeste, noroeste, ONO. Norte, noroeste, NNO. Uma super dica fácil, simples, é só juntar os pontos que você vai encontrar toda a Rosa dos Ventos. Prosseguindo com as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são determinadas pela latitude e pela longitude. Mas como é que são determinadas a latitude e a longitude? Vejamos. A latitude ela é formada através da distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Ou você pode pensar a distância da linha do Equador a qualquer lugar da Terra. A linha do Equador ela mede 0 grau. São 90 graus para o hemisfério norte, 90 graus para o hemisfério sul. Portanto, a latitude só pode ser dada para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, se estendendo de 0 grau até 90 para o norte, de 0 grau até 90 para o sul, beleza? Essas linhas latitudinais são exatamente o que chamamos de paralelos. Paralelos são linhas paralelas traçadas paralelamente à linha do Equador, beleza? Já a longitude, ela é formada pelos meridianos. O que são os meridianos? São linhas paralelas traçadas paralelamente ao meridiano de Greenwich. Só que os meridianos se estendem as longitudes de 0 a 180 graus para leste, de 0 a 180 graus para oeste, determinando assim também a existência dos fusos horários. Portanto, aqui nós temos latitudes, longitudes. Latitude norte de 0 a 90 graus, latitude sul de 0 a 90 graus para o sul. Beleza? Aqui um exemplo de coordenadas geográficas. Observe bem. Quero saber a coordenada geográfica do ponto A. Então, é essa distância da linha do Equador até o ponto A. Então, se nós medirmos essa distância, veremos que são 20 graus de latitude no hemisfério norte. Portanto, a latitude do ponto A é 20 graus de latitude norte. Já a longitude é a distância em relação ao meridiano central de Greenwich. Então, nós temos essa distância compreendendo 15 graus. Portanto, são 15 graus de longitude oeste, leste, oeste.
Assim, a coordenada do ponto A. Do ponto B, quais são as coordenadas geográficas do ponto B? A distância da linha do Equador até o ponto B, como você pode observar neste exemplo, é de 30 graus. Portanto, 30 graus de latitude norte. E a distância do ponto B até exatamente a linha de Greenwich é de 60 graus. Portanto, 60 graus de longitude leste. Leste-oeste. Beleza? Os hemisférios terrestres são 4. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste. O hemisfério norte, ele pode ser denominado de boreal ou setentrional. O hemisfério sul, de austral ou meridional. O hemisfério leste é oriental. O hemisfério oeste é ocidental. Portanto, essas palavras, elas designam regiões. Quando falamos setentrional, estamos nos referindo à região norte. Quando falamos meridional, exatamente ao sul. Vejam vocês, como se encontra o Brasil de acordo com os hemisférios terrestres? A gente pode perceber nesse slide que o Brasil está totalmente do lado ocidental. E observe que ele também está no hemisfério sul. Mas perceba que existe uma pequena porção de terras situada no hemisfério norte. Então, o correto seria dizer, a maior parte do território brasileiro, de acordo com os hemisférios, encontra-se no sul ocidental e uma menor porção de terras no norte ocidental. Desse modo, localizamos o Brasil diante dos hemisférios terrestres. Movimentos da Terra e suas consequências. A Terra gira de oeste para leste e, ao longo desse movimento, ela promove, na verdade, 2 movimentos muito importantes. O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação da Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo em aproximadamente 24 horas, determinando assim a existência dos dias e das noites. Já o movimento de translação, ela gira em torno do seu próprio eixo e vai girando em torno da Terra, do Sol, em até 365 dias, determinando assim a existência dos solstícios e equinócios que vão promover as estações do ano. Então nós temos aqui ela girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol durante 365 dias, determinando assim as estações do ano. Os solstícios e equinócios, eles são promovidos por esse movimento, e os solstícios, eles determinam o verão e o inverno. Quando os raios solares incidem mais sobre um determinado hemisfério, ali vai ser verão. Quando no hemisfério contrário, nós teremos o inverno. Portanto, solstícios determinam verão e inverno. Já os equinócios que significa igual. Diferente dos solstícios, nos solstícios o dia fica mais longo e a noite mais curta, no solstício de verão. Nos equinócios, os dias e as noites têm igual duração. Durante os equinócios, ocorrem a primavera e o outono. Primavera no norte, outono no sul. Outono no norte, primavera no sul. Beleza? Os dias e as noites possuem igual duração. Como surgiram os fusos horários? Por volta de 1800, final de 1800, nos Estados Unidos, se reuniram 25 nações para definir um sistema de fusos horários que favorecessem a todos. Naquele momento começava a haver uma maior intensidade na movimentação, maior comércio, e havia necessidade de se ter uma hora exata. Então, como é que eles fizeram? Nessa reunião, eles fizeram assim, pegaram a circunferência da Terra, 360 graus, dividiram a quantidade de horas do movimento de rotação, 24 horas, e encontraram 15 graus. 15 graus, portanto, vai ser igual a um fuso ou uma hora. Também foi definido aqui um meridiano inicial dessas horas. Então, o antimeridiano de Greenwich, que atravessa a cidade de Londres, foi tido como meridiano inicial. Então, nós temos aqui os fusos horários no mundo. Como a Terra gira de oeste para leste, se nós formos no sentido do leste, as horas aumentam. Mas se viermos no sentido do oeste, as horas diminuem. Desse modo, a gente tem um aumento de um dia, ou atraso de um dia.
Vamos ver aqui uma outra coisa importante também sobre fusos horários. Vejam vocês, neste exemplo, houve aqui um ajuste na região mais nórdica da Europa, e você observa bem que o fuso, ele se estendeu bem mais neste sentido do oeste e abrangeu uma ampla área. Isso é exatamente para fazer com que essa região se enquadre dentro da mesma hora que a maior parte do país. Isso no Brasil não acontece totalmente, mas em algumas partes sim. Vejamos, no Brasil nós temos 4 fusos horários. Nós estamos 45 graus atrasados em relação a Londres, portanto 3 horas atrasadas em relação a Londres. Se aqui nós temos esse segundo fuso, aqui é o fuso horário oficial do Brasil, segundo fuso horário de Brasília. Então, se em Brasília são 19 horas, Londres terá uma diferença de 3 horas em relação a Brasília. Então, vamos ver, quem faz parte do primeiro fuso do Brasil, apesar de a linha do primeiro fuso estar atravessando aqui boa parte da região nordeste, litorânea, na verdade, essa parte do nordeste está inserida no contexto do segundo fuso. O primeiro fuso brasileiro, apenas as ilhas oceânicas. O segundo fuso, o fuso oficial, compreende todos os estados da região sul, todos os estados do sudeste, todos os estados do nordeste, mais Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Esses estados todos possuem a mesma hora. O quarto fuso do Brasil já compreende Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o Acre está no quinto fuso brasileiro, com a diferença horária em relação aos outros fusos bem maior. Desse modo, atualmente está assim o fuso horário brasileiro. As dicas de hoje foram essas. Até breve, até a próxima.